Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, caríssimos irmãos presentes nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita, pela Rádio Ativa Comunicações. Neste 23º domingo do tempo comum, nós vamos olhar para um Jesus que liberta dos males que às vezes nos afligem. Mas, antes de nós entrarmos neste link que fazemos entre a primeira leitura e o Evangelho, e é sempre assim, vamos olhar para a carta de São Tiago, usada como segunda leitura neste domingo. E aí nós vemos que Jesus fala uma coisa muito importante. Tiago fala uma coisa muito importante. Ele diz: Jesus, o nosso Deus, Ele não admite a acepção de pessoas, porque Ele amou a todos igualmente, desde os pobres, os últimos, os doentes, os pecadores, os ricos, os poderosos. O seu amor é um amor para todos. Então a comunidade cristã, o cristão que hoje abraça esse projeto, tem que ter esse rosto de Cristo, que também não discrimina. E é muito interessante porque todos nós, sem exceção, não adianta, todos nós, sem exceção, por nós mesmos, nós fazemos acepção de pessoas. Somente com a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, para a gente fazer o que realmente o apóstolo está pedindo. Imaginem vocês que, quando a gente fala de discriminação, logo a gente pensa em alguns grupos, que se fala mais, porque se estudou na escola. Então, a discriminação por conta do racismo, o pessoal da cor negra, da cor preta. A discriminação por conta da obesidade, é muito gordo. A discriminação por conta da beleza física, porque é muito feio, muito feia. A discriminação por conta da idade, é muito idoso, tá gagá, tá velho. A discriminação por conta do saber acadêmico, é analfabeto, não sabe falar, não sabe estudar, etc. e tal. A discriminação porque é um deficiente que tem um problema físico na perna, porque não anda, porque não enxerga, porque não fala, então a gente discrimina. E a gente faz isso, às vezes, até de forma inconsciente. Por isso que a gente precisa parar e pensar o que essa leitura quer nos ensinar hoje. Porque, geralmente, os nossos olhos são voltados para os valores que o mundo prega. E os valores do mundo não são os valores de Deus. Porque os valores do mundo mandam, às vezes, a gente fazer esse tipo de discriminação. Escolher aquilo que, para o mundo, vai ser melhor. Mas eu diria para vocês, todos esses tipos de discriminação que eu falei, é muito complicado. Mas agora tem uma delas, diria até duas, que quando estão juntas, pior ainda. Porque aí todos fazem, parece. E é o que a leitura fala. É a discriminação entre aquele que tem dinheiro e aquele que não tem dinheiro. A discriminação cruza quando ele tem dinheiro e poder juntos. É natural. Entra um pobre na igreja. A gente nunca viu aquele pobre, ou até já viu, sabe que é pobre. Aí nem olha para a cara dele. A gente nem fala para ele: olha, não tem lugar para sentar, mas lá no salão pode buscar uma cadeira. Agora, entra aqui um governador. Entra aqui o prefeito. Entra aqui o cara mais rico da cidade. Ai, por gentileza, o senhor aqui, vamos sentar ali, eu já reservei um lugar para o senhor quer tomar uma aguinha, o senhor quer... Isso é discriminação. A gente faz acepção de pessoas, e é isto que Tiago está fazendo nesta leitura. A primeira leitura, o profeta Isaías, ele fala para o povo do exílio. Aliás, para os exilados, ele anuncia a libertação. E a gente lembra que o povo hebreu, povo de Deus, da antiga aliança, eles tiveram dois momentos cruciais.
o primeiro momento deles, o momento da escravidão no Egito, onde experimentaram a perseguição, onde experimentaram a morte, a doença, experimentaram tudo de ruim. Mas pela mão de Deus, através de Moisés, conquistaram a libertação. Deus libertou seu povo. E aí depois de 40 anos de deserto, eles conseguem se estabelecer na terra prometida. E experimentam a graça de Deus, quando ali as tribos se posicionam, e eles depois dos juízes arrumam, então ali pedem o rei, Deus dá. Vem primeiro Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, Roboão, Jeroboão, depois se divide o reino. Foi um tempo bom. Mas aí depois, eles são presos e levados para o exílio da Babilônia. E aí lá no exílio vão sofrer de novo. A discriminação, a perseguição, a terra estrangeira, os costumes e etc. E mais uma vez, Deus vai e liberta seu povo do exílio. Por isso que aqui o profeta está dizendo, ele é enviado para dizer que vai salvá-los do cativeiro. Deus vai tirar desse caminho. Deus não esqueceu o seu povo. Vocês estão desanimados, vocês estão tristes, vocês estão... Acorda para a vida, para a liberdade que Deus vos dá. E aqui eu chamo a atenção, porque muitas e muitas vezes, quando nós estamos no pior momento da vida, seja por conta de doença, por conta de emprego, por conta de relacionamentos, nós começamos a murmurar e esquecemos o tempo da bonança. Aqui eles tinham, se a gente olhar entre esses dois acontecimentos, eles tiveram um tempo bom na terra prometida. Só que quando estava ali tudo bom, eles esqueceram de Deus. E assim acontece conosco até hoje. Muitas vezes, nós, quando não estamos muito bem, aliás, quando não estamos muito bem, esquecemos o que Deus já fez por nós. Porque quando a gente está bem, não tem doença, tem dinheiro, tem emprego, o relacionamento com a esposa está bom, com os filhos está bom, a gente acha que não precisa de Deus, a gente afasta de Deus. Tem uns que tem até a petulância, não, Deus tem coisa mais importante para se preocupar. Como se você não fosse importante para Deus. Mas é nessas horas que nós deveríamos nos apegar a Deus para agradecer e saber que o período da provação do deserto vai poder voltar. Porque esse Deus que Isaías fala é o Deus Trindade. Então, na pessoa do Cristo, nós vemos no Evangelho Jesus se encontrar com aquele que era uma pessoa surda e muda. O surdo mudo. A gente sempre diz que é o jeito correto de falar primeiro, porque na verdade, geralmente, quase 100%, a pessoa é muda porque ela não ouve. Por isso que a gente nunca vai anunciar o Evangelho de Jesus se primeiro a gente não escutar, se primeiro a gente não ouvir o que Deus está falando para nós. Porque aí vem vozes que às vezes não são de Deus. E se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos fazer um discernimento, a gente fica escutando besteira de tudo quanto é lugar que aparece hoje, da televisão, do rádio, não sei do que, falando em nome de Jesus, mas que não é de Jesus. E aí a gente tem que afastar. Mas é o Espírito Santo que nos mostra aquilo que vem de Deus, daquilo que não vem. E Jesus então, quando encontra este homem, porque na tradição deles a surdez e a cegueira era símbolo da resistência à palavra de Deus, da resistência à mensagem profética. Nós poderíamos dizer que até hoje, se tirarmos a questão física da cegueira, se tirarmos a questão física da surdeza, nós poderíamos dizer que muitos de nós, mesmo estando enxergando, não conseguimos ver. Mesmo estando ouvindo, não sabemos escutar, porque somos surdos para a palavra de Deus, somos cegos para as coisas do céu, mas tem os olhos muito abertos para as coisas do mundo, tem o ouvido muito esperto para as coisas do mundo. Aprende rapidinho uma música que fala um monte de besteira, mas não consegue aprender uma música que traz uma mensagem cristã, que nos edifica, que nos faz crescer. E nós vemos que Jesus abre primeiro os ouvidos então, porque tudo começa pelo escutar. E depois é que ele vai desatar a língua.
E usando essa palavra efatá, que significa abre-te. Então que nessa liturgia de hoje nós pedimos nessa Santa Missa, tenhamos os nossos ouvidos abertos a Deus, tenhamos a nossa boca aberta para anunciar o projeto de Jesus, anunciar o seu Evangelho, abrir aquilo que está fechado dentro de nós, a resistência que às vezes nós temos de comunicar para o mundo aquilo que Jesus fez para nós. Aquilo que Jesus fez para nós. Abra teus ouvidos e mova a tua língua. Abra teu coração para que a tua vida possa ser transformada. Nossas comunidades hoje precisam retomar o silêncio. Eu estou falando comunidades na igreja, mas a gente precisa olhar a nossa vida também. Nós estamos nos matando por causa de barulho. Eu não sei se é por causa da idade também, que a gente vai ficando mais sensível, né? Mas eu fico horrorizado, eu já não gosto mais. Quando vamos em alguma festa que é convidado, de aniversário, festa de casamento, ou churrasco, etc. e tal, que eles colocam um som numa altura que você não consegue conversar com as pessoas. Para conversar com as pessoas, você tem que pôr o ouvido, a tua boca no ouvido da pessoa, ou ficar gritando também. Porque o barulho é tanto, que nos atrapalha. E vamos olhar para dentro das nossas comunidades. Gente, a igreja é lugar do silêncio, é lugar da oração, é lugar da intimidade com Deus. Então toda vez quando eu entro dentro da igreja, a primeira coisa, lá na porta da igreja, quando eu faço a minha genuflexão, o sinal da cruz, e tem que fazer, eu fico ali, eu vejo, tem um monte de gente que entra na igreja como se estivesse entrando no supermercado. Não, entra, primeiro, está ali a dona Nina que não deixa mentir, o Dimara, a Cláudia que está ali. Primeiro eu ajoelho e faço uma coisa, depois eu cumprimento as pessoas. Cumprimento as pessoas, mas sem barulho. Cumprimenta, abraça, não tem problema nenhum, faz parte da educação. Mas não é cumprimentar a pessoa como se eu estivesse na rua, dando grito, espalhafatoso. Então se vocês querem saber, o silêncio nos incomoda. O inimigo de Deus não quer que você faça silêncio, porque quando nós fazemos silêncio, nós ouvimos a voz do nosso interior, e às vezes nós não queremos ouvir, porque nós queremos deixar a coisa como está. Nas nossas próprias celebrações, a necessidade, se vocês pegarem esse livro que é do altar, o Missal, lá tem um monte de rubriquinhas, silêncio, 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 silêncio. E a gente não observa. Por exemplo, eu acho um absurdo quando o padre está na hora da consagração, aí tem gente que levanta e vai para o banheiro. Gente, se é criança doente, pelo amor de Deus, não estou falando com vocês. Pode acontecer que até eu, o padre, um dia tenhamos saído. Mas eu nunca vi, pelo menos eu nunca fiz, eu também nunca te vi. Mais de 20 anos que eu te conheço, eu nunca vi você sair do altar para ir no banheiro. Então a gente tem que, quando a gente vem para a igreja, se prepara para sentar e participar, para ficar aqui na assembleia. Eu lembro um caso, uma vez, para vocês entenderem o que é a falta de silêncio. Sempre se diz, toda vez que proclama a palavra, depois a homilia, o padre volta para a cadeira, ou o diácono, ou o bispo. Esse caso que eu vou contar foi o bispo, e foi com Dom Joviano até. Volta para a cadeira, senta e faça um instante de silêncio. Deixa Deus, o Espírito, falar agora. Fecha teus olhos para que nada te atrapalhe. E faz aquele instante, não é ficar 10, 20 minutos, não, mas faça um instante de silêncio. E eu lembro que o bispo fez isso uma vez, ele pegou e sentou. A comentarista ficou doida. Ela ficou desesperada. Ela falou, gente, ele esqueceu. O que ela fez? Ela levantou, pegou o microfone, em pé para as preces. Aí o bispo, shh, calma, calma teu coração. É o silêncio agora. Depois ele, como presidente, é que vai dar sequência. Mas a gente fica incomodado. Será que o padre está dormindo? Será que ele esqueceu? Não, temos que fazer silêncio. E aí lembro de uma frase repetida por vários santos, mas eu li num livro de São Francisco de Sales. Ele diz duas coisas importantes. O bem não faz barulho. O bem não faz barulho. Ajudar o próximo, amar, perdoar, mas fazendo no anonimato, no silêncio, tranquilo. Ninguém precisa saber quantas pessoas você está ajudando, nada disso. Silêncio. Então olha que bonito, o bem não faz barulho. Mas ele completa, e o barulho não faz bem.
até para os nossos ouvidos, para a saúde física deles. Então Santo Agostinho vai dizer, por isso, olhando para esse evangelho de hoje, você está diante de Deus que cura todas as enfermidades, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é o maior. Ele é o todo-poderoso. E não há doença que Ele não cure. Mas deixa que Ele te trate. Não rejeita a mão de Jesus para te curar. Não te alegres pela suavidade. Não fique tristes quando corta. Muito menos se o remédio for amargo. Porque vai te trazer saúde. Para cuidar da nossa vida terrena, a gente vai no médico, paga caro e faz tudo que o médico manda. Diminui açúcar, diminui sal, diminui margarina, não sei o quê, faz ginástica, vai para academia, faz caminhada. E se precisa o médico falar, tem que cortar, pode cortar, doutor, eu quero ficar bonita. Tem uns que faz, antigamente falava cirurgia plástica, hoje eu nem sei, porque parece um monstro, a pessoa se deforma, mas tudo para ficar bonito para esta vida terrena. E a gente obedece tudo que o médico fala. Aí quando é para a vida eterna, Deus nos fala e a gente não obedece nada que Deus fala. Isso é muito difícil, fazer jejum, não sei o quê, não vou, não. Então a gente não aceita. Então saiamos daqui hoje pedindo a Deus que nos dê, pela força do seu Espírito Santo, essa graça de querer curar a nossa alma, para ganharmos sim a vida eterna, que aí não tem, a vida eterna é perfeição junto de Deus, não tem mais doença, tem saúde, não tem morte, não tem problema de saúde, não tem mais nada. E por fim, duas coisas. Nunca se esqueça, quem te fez foi Deus. E quem tem o manual do fabricante é Deus. Tudo que Ele tinha que falar para nós, Ele fala, é como se fosse o manual. A Bíblia, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando você der defeito, porque se você comprar um Chevrolet 0 km, vai vir o que lá dentro do Chevrolet? O manual do fabricante. Quando acende uma luzinha que você não sabe, você vai lá no manual, está acesa a luzinha porque acabou o óleo, está acesa a luzinha, você vai lá. E se você não resolveu com o manual, você vai procurar uma concessionária o quê? Autorizada. Ou você vai na concessionária do fundo de quintal. Então, quando você der defeito, lembra que quem te fez foi Deus. Ele tem o manual do fabricante. Procura Ele, porque Ele sabe onde está o defeito para ser curado. É Ele que vai fazer isso. E a segunda e última coisa, lembrar que hoje é domingo, é dia do Senhor, então a gente celebra a liturgia toda do Senhor. Mas a igreja tem uma data importante hoje, dia 8 de setembro. Vou fazer o teste com vocês. Quem sabe o que a igreja celebra hoje? Pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Natividade de Nossa Senhora. Parabéns, salvou a apostolado da adoração. Natividade de Nossa Senhora. 8 de setembro. Como é domingo, é Deus, a festa do Senhor, o dia do Senhor. Mas só para lembrar vocês, hoje é o aniversário de Nossa Senhora, é o dia que ela nasce. E a igreja colocou essas duas datas importantes. Ou seja, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Que dia que a gente celebra, vocês lembram? A catequese. Dia 8 de dezembro. É quando ela foi concebida no ventre de Ana. Por isso que 9 meses depois é o seu nascimento, 8 de setembro. Então que nós possamos pedir que a Virgem Maria cubra com seu manto as nossas famílias, cubra com seu manto os nossos projetos, para que possamos ser mais fiéis a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.